Então tá, minha gente, há pouco nós já demos o nosso boa tarde ao grupo que está aí, já ligado há um bom tempo. E agora, então, oficialmente, aos que entraram depois, o nosso muito boa tarde. A todos que nos acompanham, é uma alegria estar junto de vocês. Entre as atividades deste ENL, como o nosso presidente já falou, vamos abordar sobre duas palavrinhas: persuasão e negociação. Tá bom? Vamos dar só um segundo aqui para que os slides possam estar ajustados. Como é tudo ao vivo, então sempre tem assim os probleminhas que podem surgir, né? Então vamos só aguardar um minuto. Nossa equipe técnica já está a postos. Aí está. As duas palavrinhas que comentamos: persuasão e negociação. Para isso, temos o grupo que vai falar sobre essas palavras, que é formado por mim, Carlos Otávio Schuch, do Conselho Fiscal de nossa diretoria, o Gilmar Penteado, VP de Administração, um dos pastores conselheiros, pastor Giovanni Imich, e o Ronaldo Ramos, que está junto comigo no Conselho Fiscal de nossa atual diretoria. Mas, afinal, qual o significado destas duas palavras, persuasão e negociação? Vamos falar de persuasão. É ter o poder de convencer outras pessoas de que o seu ponto de vista está correto. É a capacidade que certas pessoas têm de convencer o outro ou de vender um produto ou uma ideia de forma clara e eficiente. É importante destacar que persuasivo é diferente de ser um manipulador, pois não se trata de levar vantagem, principalmente dentro da igreja, né? Ou fazer com que os outros trabalhem de graça para você. A palavra negociação é um processo de conhecimento mútuo e comunicação entre as partes, que objetiva equacionar interesses e buscar soluções a partir de uma situação de conflito para formalizar uma decisão de consenso, que pressupõe a corresponsabilidade pelos seus resultados. Dentro da igreja, como em todos os lugares, há pessoas com o dom da palavra, de persuadir e de negociar. Com certeza, podemos afirmar que algumas vezes as tratativas, as negociações não tiveram lá um bom resultado, pelo fato da persuasão ter sido colocada de forma não tão clara, mas aceita. Quero dar alguns exemplos que, ao nosso ver, são exemplos negativos dentro da igreja. Uma certa congregação oficializou, após todos os trâmites, um chamado a um pastor. Após uns meses, este confidenciou a um membro de sua diretoria que, se ele soubesse que a casa pastoral fosse assim, dessa maneira, ele não teria vindo. Fato este que ele logo aceitou outro chamado. Outro exemplo: parte de uma congregação estava insatisfeita com o seu pastor e outra parte estava satisfeita. Resumo da ópera: foi feita uma assembleia com um assunto único: pastor fica ou não fica? Na votação, foi decidido que ficava. O pessoal do contra não falou, mas parecia estar escrito aqui na testa: não sai ele, sai nós.
houve uma debandada de muitos. Um terceiro exemplo, Seminário de São Paulo, Escola de Profetas. Por uma resolução, após muitas tratativas, aconteceu por encerrar as atividades do local. Hoje, muitos choram pelo seu fechamento. Certo ou errado, só citamos como exemplo, tudo aconteceu talvez pela forma de persuasão bem elaborada e pouca negociação, ou vice-versa? Como já citei anteriormente, as duas formas citadas, persuasão e negociação, podem ter saldo positivo como negativo. Só o tempo dirá. Mas vamos falar de algo que foi, ao ver da maioria, positivo. Cito 2 projetos dos leigos de nossa igreja. Construção dos apartamentos para casais no Seminário Concórdia de São Leopoldo. Algo útil e faz bem à igreja, pois oferece a jovens com família constituída realizar o seu curso de teologia. Na foto nós temos aí o saudoso pastor BJ, que por muitos anos, ou praticamente a sua vida, dedicou aos homens da igreja o trabalho, né? E também temos aí o saudoso presidente da 3LB Nacional, o senhor Luiz Ulrich, dos anos de 2013 a 2015. Mas quero ainda fazer uma menção ao Odemar Roloff e toda a sua equipe de diretoria dos anos 2010, 2013, que com certeza, se eu não me engano, foram eles que iniciaram esse projeto, através de persuasão e negociação. Então, essa foto que eu tinha, foi o que eu encontrei, foi com essa que está aí. Mas eu quero fazer uma menção, então, ao Roloff e toda a sua diretoria, ele está junto aqui, que esse foi um trabalho muito bem elaborado e a igreja hoje agradece. Mas toda a 3LB Nacional ajudou. Também temos um outro projeto, como exemplo positivo, que é o projeto Neemias, da Regional Sudeste. Projeto que visa construção de capelas e morada pastoral. Já foram mais de 10, pelo que eu tenho ciência, né? Então, vejam a importância deste projeto, que deu muito certo, está dando certo, lá naquela Regional Sudeste. Pessoas que ofertam saco de cimento, pedras, mão de obra, e o resultado está aí. Muito bom foi este projeto para aquela região. Persuasão e negociação. Enfim, poderíamos aqui citar vários exemplos bons e ruins. Tudo depende da persuasão e negociação. Para refletir, pergunto, você já participou de um evento onde houve persuasão e negociação? Tempos depois, refletindo com calma, foi positivo ou negativo? Lembrem-se, meus amigos, todos nós somos pecadores. Quando vamos participar de um momento de persuasão e negociação, peçamos a Deus sabedoria para fazer o certo. Gilmar, agora é tudo contigo. Valeu, Carlos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Queria iniciar dizendo que é uma hemorragia de satisfação tê-los conosco nessa tarde. É muito bom conversar com tantas lideranças, com tantas pessoas de conhecimento da nossa igreja, né? Conforme apresentado, eu sou o Gilmar Penteado. Apesar da deficiência capilar, sempre penteado, não vou ter esse problema. E nós vamos passar para vocês uma visão administrativa dos termos persuasão e negociação. Manda, pastor Giovanni. Existe uma dualidade, né? Quando a gente fala em aspectos administrativos ou visão administrativa, a gente se remete para as empresas, para as organizações. E a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem um pouco diferente na igreja, às vezes um pouco diferente na empresa. Na empresa, por exemplo, se contrata um funcionário, todas as tratativas legais, né? E na igreja também, é da mesma forma. Só que na igreja é um pouco mais maleável,
por conta de férias, de licenças, horário mais flexível, né? Um outro exemplo é no momento das compras, né? A igreja, ela tem que seguir o mesmo ritmo de uma empresa, mas no momento da compra sempre se chora um pouquinho por conta de ser uma igreja de poucos recursos, e aí vai persuadindo e negociando. Quando se fala em metas, por exemplo, na empresa, se uma meta não é atendida, cabeças vão rolar. Na igreja, se as ofertas não atendem ao planejamento, não se pode demitir ninguém, nenhum membro, que sabemos que ele tem posse, mas não oferta. Então, são nuances como essas que diferenciam um pouco a questão da igreja da empresa. Mas algumas atividades, algumas habilidades, algumas modalidades cabem perfeitamente em ambas, né? Por falar em habilidades, nós temos na história da administração muitos autores e que elencam dentro da administração e também dentro da psicologia muitas habilidades. Eu vou citar 4 delas que eu julgo que sejam importantes no momento de persuadir e no momento de negociar. A primeira delas é comunicação. É imprescindível que o líder passe para os seus interlocutores a mensagem de forma muito clara. Não precisa ser uma linguagem rebuscada, não precisa usar muito termos técnicos, mas é importante passar a ideia daquilo que se deseja. Uma boa oratória é recomendável, ler bastante, falar sozinho, em vez de cantar no banheiro, aproveita e fala um pouquinho também no banheiro, que isso vai ajudar no momento da apresentação. A segunda habilidade que o líder deve ter, a meu juízo, é a informação. Informação reduz a incerteza. Quanto mais dados, quanto mais informação você leva num processo de negociação e de persuasão, mais clara fica a mensagem. Aliada à boa comunicação, você tem grande chance de lograr êxito no final. Empatia é o terceiro ponto. Eu aprendi ao longo da vida que isso não é só teoria, isso não é só uma palavra bonita. Você tem que girar a mesa, tem que inverter, passar literalmente do outro lado e tentar sentir o que o teu interlocutor pensa, o que ele quer, o que ele poderia ceder, o que você pode ceder para ter um resultado a contento, principalmente na negociação, porque nós sabemos que na negociação sempre existe conflito. Sempre vai existir um conflito. Não precisa ser uma briga generalizada, mas tem encrenca. E a quarta habilidade ou comportamento que eu traria para vocês é o exemplo. O líder precisa cumprir aquilo que ele promete, por mais simples que seja. Se marcou um horário para iniciar uma reunião, marcou um horário para chegar num determinado lugar, tem que chegar naquele horário. Não pode atrasar, porque ele é exemplo, ele é bem visto. O líder da igreja, os líderes da igreja, mais ainda. Tá? As pessoas sabem, conhecem você pela sua maneira de falar, maneira de agir e maneira de se comportar em qualquer lugar. Mais uma para nós, pastor Giovanni. Agora vamos tratar da oferta, né? Nem sempre é bom falar nisso, mas é necessário. Né? A gente sabe, todos vocês sabem, que são várias as formas de se ofertar. Pode ser um serviço, pode ser um dom, tá? E o mais complexo de todos, que é o dinheiro. É evidente que Deus aceita de muito bom grado qualquer tipo de oferta, qualquer coisa, desde que não seja resto. Tá? Mas o dinheiro é o mais complexo de todos. É preciso trabalhar muito em cima desse tema, é preciso pensar que a igreja ela pode viver, por exemplo, utilizar os serviços e os dons das pessoas, mas existem momentos em que precisa de dinheiro. Então não adianta levar muita coisa para a igreja, porque ela precisa comprar alguma coisa, ela precisa às vezes comprar cesta básica, ela precisa comprar medicamento. No caso da nossa 3LB, temos as nossas metas a serem atingidas ao final da nossa gestão. Lembramos, apesar de não necessário, que a oferta é fruto da fé. Né? Quem não tem fé não se resolve com a oferta. E a oferta deve ser algo que brota de dentro de você, algo que te faça bem, que te dê alegria.
Tá? A oferta é a oportunidade que nós temos de devolver a Deus um pouquinho do muito que Ele nos deu durante a nossa vida. Pastor, como são as ofertas para 3LB hoje? Né? Então, eu sou vice-presidente de administração, assumimos ano passado. O Edinho, que eu sei que está presente aí, nos passou a bola, nos deu muitas dicas, conversamos muito com o Edinho sobre isso. Né? Mas eu começo a observar, a gente vai conhecendo no dia a dia. Né? Então, nós temos muitas ofertas individuais. Pessoas que periodicamente, algumas religiosamente, todo mês, ofertam 40, 50, 60 reais. Outros pedem boletos, querem doar uma cota, 500 reais, pede lá 5, 10 boletos para cumprir essa cota. Então, a gente percebe a preocupação das pessoas, né, que são proativas nesse sentido. Elas não esperam tanto a busca, a procura, o pedir, o passar o cesto. Elas prontamente e antecipadamente, sem perguntar para onde que vai, eles ofertam. Isso é uma dádiva de Deus, né? Nós temos as ofertas das comunidades. Né? Alguns leigos, periodicamente também, eles se reúnem na sua liga, na sua comunidade. O pai do Juliano, eu acho que ontem estava presente, não sei se está aí, ele faz isso regularmente. Reúne lá os seus leigos, faz a famosa vaquinha e envia para 3LB. 600, 800, R$1.000, de acordo com o que for arrecadado naquele dia. Né? E eu quero destacar também duas comunidades. Ontem o pastor e o leigo estavam ali também, hoje não são. Não sei se estão, da Castelo Forte de Palhoça e da Concórdia de Florianópolis. Essas duas comunidades, elas têm regulamentado e ofertam mensalmente, religiosamente, 1% das receitas regulares. Entrou na igreja, fechou o mês, eles mandam 1% para 3LB e, pelo que eu sei, para a Liga de Servas também fazer isso. Então, é uma questão maravilhosa. Eu acho que ela acaba com muita discussão, com muito conflito, no momento de se decidir o que faz e o que deixa de fazer. Né? E temos também as ofertas dos departamentos e dos distritos, né, das comunidades de uma maneira geral, que aí a forma tradicional fazem as suas campanhas na liga ou no distrito e vão enviando isso para aqueles segmentos, projetos especiais ou simplesmente ofertas para os projetos da 3LB. Né? Nossa meta, a gestão Jovem Homem, é arrecadar R$300.000. São 600 cotas de R$500. Se a gente fizer uma continha aqui, e dividir por 59 distritos, nós temos mais ou menos R$5.000 por mês. Dividido por 18 meses, que é o que resta daqui até o encerramento da nossa gestão em setembro, daria mais ou menos R$285 por mês por distrito. Isso seria muito bacana se a gente soubesse que todos ofertassem. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Né? A gente sabe que tem distritos que não têm tradição e outros que não têm condições também, né? Mas é importante que saibam que se todos reunirem um pouquinho, né? Na minha comunidade aconteceu de uma cota de R$500 assustar, eles não entenderam. Acharam que cada um tinha que ofertar R$500. Não, você pode pegar R$500 e dividir por 10, se reunir, um grupo de amigos, da família, e fazer a sua oferta. É muito bacana isso. Observação importante, né? A figura do pastor é fundamental nessa questão das ofertas para os departamentos. A gente sabe que isso é trabalhado, mas eu pediria encarecidamente um ensejo maior. Por quê? Eu observo que, às vezes, os projetos dos departamentos, não só dos leigos, mas servas e jovens também, eles não chegam para toda a comunidade. Muito mais por falha do líder leigo, da liderança leiga, do que do pastor propriamente dito. Ora, a gente sabe que a maioria dos homens da igreja não participam da Liga de Leigos, mas eles têm o direito de saber, eles podem saber, e mesmo não participando, ofertar. Então, que tem que deixar claro, a gente sabe que tem os projetos da comunidade, tem os projetos regionais, mas mandar para a igreja também o que está acontecendo na 3LB. E aí deixar o Espírito Santo agir e ver o resultado da oferta. Para finalizar, a negociação e a persuasão fora da igreja também é importantíssima, né? No momento de um conflito com um vizinho também, saber
negociar, saber se colocar do lado dele, no momento de compras, que eu já citei anteriormente, e principalmente a persuasão para plantar a palavra de Deus. A um vizinho, a um colega de trabalho, aos hospitais. É preciso ter conhecimento bíblico, é preciso ter conhecimento para poder não perder a oportunidade e passar isso para os demais. Pastor, o melhor. Eu agradeço a todos e passo a bola para o Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo, como o Carlos já mencionou no início aí. Bom, eu vou dar um enfoque, uma visão jurídica e o tema persuasão e negociação. Muitos já ouviram essa frase, os fins justificam os meios, né? Isso quer dizer que alguém está disposto a usar qualquer meio para chegar, qualquer fins para chegar àquele objetivo que ele está buscando, usando qualquer forma, não se preocupando com os demais que estão ao seu entorno aí, né? Dentro do tema persuasão, pode passar, pastor? No tema persuasão, na igreja não se aplica essa máxima, porque nós somos cristãos, não podemos fazer essa aplicação dessa máxima dentro da igreja, porque temos regras a seguir, temos a Bíblia, temos os mandamentos, né? Temos a lei de Deus, a qual deve ser seguida à risca. Temos, aqui, como eu falei, os 10 mandamentos que Deus deu para nós, temos que fazer esse acompanhamento. E temos a Bíblia para nos orientar de forma necessária, basta nós querermos, tá? As normas e as regras aqui na Terra, ou as ditas lei dos homens, é necessário que se siga essas leis. Temos regramentos, normas, formalismos, temos que sempre estar atentos a isso. Tanto que dentro da IELB, nas congregações, nos seus braços auxiliares, servas, leigos e jovens, há estatutos e regimentos a serem seguidos. Quanto a resultados dentro da igreja, os resultados, se for seguidos de formas corretas as leis, essas premissas, tudo aquilo que for obtido, conquistado, não haverá questionamento futuro, ou seja, tanto legal como moral. As pessoas envolvidas nesse projeto ou qualquer outra coisa que seja feito dentro da regra de Deus, da lei de Deus e da regra dos homens, isso será muito importante, porque não haverá um questionamento entre os envolvidos, vai ser mais fácil de informar e persuadir essa pessoa, tá? Além de que tudo isso vai alegrar muito a Deus. O uso errado da persuasão, esse uso incorreto da persuasão, através de pressão, troca de favores, chantagens, ou seja, usando qualquer meio, ou ato, ou argumento que não seja lícito, isso trará uma consequência futura, ou seja, aquele objetivo que você conquistou através dessa forma errada de persuasão, vai trazer um efeito futuro para os envolvidos, de repente até esse próprio projeto não terá a sua finalidade alcançada. Um líder cristão saberá usar o dom da persuasão, ele sabendo dosar, usar os meios legais, regimento, estatuto, a Bíblia, os 10 mandamentos, ele sabendo persuadir dentro dessa forma, com certeza ele conseguirá trazer o apoio de todos os envolvidos, mesmo aqueles contrários, mas que todos participarão de forma efetiva. Pensamentos e ideias na questão de negociação. Na negociação sempre haverá pensamentos e ideias diversos, ou seja, contrários, ou seja, sempre teremos várias opções que está sendo posto ali entre os envolvidos. É assim na vida e na igreja. Então, sendo feito de forma correta, isso lá na frente vai surtir um efeito positivo, se houver uma negociação de forma correta e justa.
com relação ao consenso, chegar a um consenso entre todos. Nesse momento, a hora que você chega a esse consenso de todas as ideias, e eu friso bem aqui, ideias de todos, e não uma vontade do homem, ou seja, uma vontade de algum líder que não está direcionando corretamente. Ou seja, não é a vontade desta pessoa, desse líder ou desse pastor. É importante que todas as ideias sejam postas, tratadas e discutidas. Assim vai chegar num resultado positivo para todos, e todos aqueles envolvidos concordarão com isso daí, desde que tratem de forma correta tanto a persuasão como a negociação. Negociar dentro das regras e das leis. É imperioso que isso seja feito às claras, tá? Tendo sempre a premissa a lei de Deus, depois a lei dos homens, porque qual que é a finalidade de qualquer objetivo dentro da igreja, qualquer projeto, sempre tem uma finalidade, o fim, que é salvar as almas, ter salvação do ser humano, levar para o reino de Deus. Essa é a finalidade de qualquer projeto. Pode ser ação social, evangelização, ajuda, qualquer projeto que se envolva tanto os leigos, servos e jovens, a finalidade é salvação. Então, se tudo isso for feito de forma correta, dentro da lei de Deus, seguindo as regras da lei de Deus e dos homens, que nós temos normas e ritos e formalismo que tem que ser seguido. Isso é importante. Isso chega a um consenso lá na frente e que todos ficarão contentes. Um bom negociador, um líder na igreja, saberá informar, explicar e ajustar, e com certeza moldará todos ao objetivo único. Esse líder, ele não pode fazer uso de forma incorreta da negociação, até da persuasão, forçando uma situação, como comentei, fazendo conchavos, ou seja, impor a sua vontade. Esse tipo de negociação lá na frente, com certeza, poderá desmoronar todo um projeto que está sendo tratado e não se chega a um resultado final. O uso correto da negociação, como comentei agora há pouco, né? Se não souber usar com sabedoria e negociar e convencer todos, isso não se trará um resultado desejado. Mas se todos participarem de forma concreta e com vontade e sendo usado de forma justa, as regras, tanto de Deus como dos homens, todos aqueles envolvidos ficarão felizes, ou seja, terão o seu objetivo alcançado, até mesmo que seja contrária àquela ideia que não concordava naquele momento, mas tendo uma boa negociação, uma boa persuasão e mostrando de que aquilo é o correto, todos trabalharão em prol daquele projeto. Isso também vale para outras situações dentro da igreja, contratação de funcionários, documentação em geral na sua congregação, questões financeiras, como o Gilmar comentou agora há pouco, envolvimentos em projetos locais e nacionais, nos nossos projetos da Liga Nacional, nos distritos ou da própria congregação. Então, o envolvimento de todos, dentro de uma boa persuasão e uma boa negociação, dentro das regras de Deus e dos homens, isso sempre trará um efeito positivo entre todos. Ou seja, seguindo a lei de Deus e respeitar as leis dos homens. Uma sugestão para debate, ao final: qual é a forma de persuasão e negociação usado na sua congregação? Os argumentos em posição para alcançar esse objetivo, quais são? Segue agora com o pastor Giovanni. Muito bem, obrigado, Ronaldo.
só estou organizando aqui. Eles falaram um pouquinho sobre a área administrativa, né, da parte de negociação e persuasão, né, persuasão e negociação. E a ideia da minha fala aqui agora é falar, então, uma questão mais espiritual, né, trazendo algumas ideias. E como ponto de partida, esta pergunta, né, que já está na tela aí, como aproveitar as duas coisas no trabalho do reino de Deus, né? De repente, algo para a gente pensar e conversar depois aí no nosso debate, nas nossas salas, né? Então, trazendo aqui algum pensamento, ou um pensamento especificamente, todo cristão verdadeiro, ele aguarda ansiosamente a volta de Jesus. Isso é fato para todos nós, né? E esse período de espera, então, é também um período de muito trabalho para todos nós. E o crente, então, ele deve estar esperando, mas também trabalhando no reino de Deus. E diversas passagens bíblicas enfatizam que a vida cristã não é uma vida de ociosidade, mas de ocupação. E aqui eu quero que vocês observem estas palavras que o apóstolo Paulo traz para nós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? A pergunta é, o que é que nós estamos testemunhando quando falamos do poder de Deus? A resposta para todos nós deveria ser, nós estamos testemunhando Jesus Cristo, o crucificado, né? E o próprio Jesus Cristo, então, também falou muito sobre isso em seu ensino, enquanto ele esteve aqui na Terra conosco, né? Então, trazendo alguma ideia aí do trabalho do reino de Deus. No trabalho do reino de Deus, com toda certeza, não há lugar para ociosidade. Eu quero frisar bem isso, né? E o próprio Jesus também declara, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus, ele confia aos seus servos dons e oportunidades para que eles possam trabalhar em seu reino. E, além disso, ele não sobrecarrega ninguém, né, mas distribui recursos e responsabilidades de acordo com as características individuais de cada um. Então, aquela frase ou aquele pensamento, eu não sei fazer nada, isso no pensamento cristão não deveria existir, porque Deus, ele capacita todas as pessoas, ele dá à disposição para todas as pessoas conforme as suas características. E isso significa que os verdadeiros seguidores de Cristo, que estão esperando, mas também trabalhando no reino de Deus, eles são servos fiéis, que demonstram seu comprometimento com toda a obra do Senhor. E na forma com que administram, então, os dons e as responsabilidades que recebem, sendo também persuasivos e verdadeiros negociantes na obra do Senhor, tá? E o apóstolo Pedro, ele também diz que os crentes, eles devem servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, ou como bons dispenseiros, né, da multiforme graça de Deus. Aqui nós temos um texto: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, né? E ainda que em diferentes graus, tá? Nós precisamos ter isso em mente. Todos são criaturas de Deus e cada um tem a capacidade que Deus mesmo deu para que estes pudessem trabalhar, em diferentes graus. Desculpe. Mas independente da quantidade também de talentos que cada servo fiel recebeu, nós temos aqui uma passagem de Hebreus que diz que Deus jamais, é importante nós estarmos atentos e lembrarmos disso constantemente, que jamais Deus esquecerá do trabalho de cada um deles, né? Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, de amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram, e aqui escapou um pouquinho de mim, serviram e estão servindo uns aos outros, né? Então,
Por isso, o apóstolo Paulo também escreve aqui a cada um de nós, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, Deus nos dá a possibilidade de sermos persuasivos e ótimos negociantes também no trabalho do seu reino. E, no entanto, aqui a gente fala de trabalhos de servos fiéis, né? Nós precisamos estar lembrando também de servos ou dos servos maus, que são irresponsáveis e infrutíferos. Na verdade, estes servos infiéis, eles agem contra o reino de Deus ao esconderem recursos que deveriam estar sendo aplicados em seu avanço e expansão, né? Foi comentado aqui pelos colegas, né, do grupo, algo como querer que a minha vontade prevaleça, né? Não dar a oportunidade para outras pessoas também colocarem a sua ideia, né? E por esse motivo, então, o que aguarda esses servos maus é uma terrível expectativa de juízo, né? Eles terão que prestar conta ao Senhor também a respeito disso. E por quê? Porque eles não conhecem verdadeiramente o Senhor. E, na verdade, eles enxergam o Senhor como alguém injusto, né? Que quer colher onde não plantou e juntar também onde não espalhou, né? Eu trago aqui um texto de Mateus 25, 24. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Vejam só o pensamento deste servo fiel, né? Eles também não ficam contentes ou não se alegram com o retorno iminente do Senhor. Antes, esses daí, eles possuem um pavor desse dia, porque eles sabem que nesse momento eles serão desmascarados e também destruídos, né? As máscaras, elas vão cair, né, neste dia. E, então, qual que é a ideia do trabalho no reino de Deus? Se disponha a fazer e também a praticar. O amor cristão, ele persuade no exercício do bem. E isso é o que convence e também satisfaz. E aqui eu trago esse pensamento. Negocie como em um processo de comunicação e interação que se estabelece entre as pessoas para buscarem um acordo com o fim de atender aos interesses de Deus. Tá? Isso é importante, por isso que eu frisei esta frase. Com o fim de atender aos interesses de Deus, sempre em nome de Jesus. E aqui, como já eu havia lembrado ontem à noite, né, no devocional, nós temos um texto bíblico, né? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa deve ser a nossa negociação e a nossa persuasão também, né? Quando todos os membros do corpo de Cristo permanecem unidos para promover a justiça de Deus, perdão, reconciliação, paz, harmonia na sociedade, os preceitos de Deus, eles serão mais uma vez estabelecidos nos corações do homem, das pessoas, das criaturas de Deus, né? E, portanto, também, isso será visível nas atitudes dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja ou o departamento de leigos ou qualquer outra parte que a igreja tem para a sua ajuda, né? Isso fará com que a existência nessa vida seja mais gloriosa e também mais agradável para todas as pessoas, né? A igreja é, portanto, chamada a existir para os outros à medida que apresenta a unidade de Cristo aqui e agora. A igreja se mostra preocupada em que a justiça de Deus também prevaleça. Então, esta é uma ideia, né, de como aproveitar estas duas coisas no trabalho do reino de Deus. E aqui eu trago algumas perguntas para que a gente possa, então, discutir aí nas nossas salas agora, né? Você já participou de um evento onde houve persuasão e negociação? Tempos depois, refletindo, ou foi positivo ou negativo, né? Na questão jurídica, qual forma de persuasão e negociação é usada na sua congregação ou no seu departamento de leigos, né? São argumentos positivos ou são imposições, né?
para alcançar o objetivo? O tema oferta é tratado regularmente na sua igreja? E daí este último aqui, né? Como aproveitar as duas coisas no trabalho do reino de Deus? Então, estas perguntas, né, para que a gente possa conversar nas nossas salas. Desde já, agradecemos aí a atenção e a participação, mais uma vez, de cada um de vocês, tá? Gilmar Penteado, eu sei que você estava passeando pelos grupos e ouvindo as conversas aí, vai fazer o seu arremate, é isso mesmo? Oi, Ivo, Ives, eu tinha uma pergunta no chat ali que do pastor Jackson, mas como ele estava no grupo eu já respondi a ele, né? Ele perguntava se no caso de ideias divergentes aí, se aplicaria mais persuasão ou negociação, né? Eu estava dizendo que a persuasão, ela é uma atitude unilateral. O líder tem uma ideia, um pensamento, e ele tenta passar para um determinado público, uma diretoria, uma comunidade, alguma coisa. Enquanto que no conflito são ideias antagônicas, contrárias, né? Então, quando tem ideia divergente, vai ser sempre uma negociação para se tentar chegar a um denominador comum. E a má notícia que eu dei para o pastor Jacques, e passo para vocês também, é que não existe fim de conflito. Conflito não termina nunca, né? Talvez para o cristão vai terminar com a volta de Jesus aí, né? Mas sempre fica a raiz de um grupo ou de outro e isso começa a se fomentar, né? Isso aí. Obrigado. Queridos, muito bom, esses debates estão sendo muito produtivos, a gente está gravando essa transmissão também, isso serve de um grande aprendizado para todos, mas esperamos também que cada um seja um multiplicador dessa experiência, já vão pensando aqui como que a gente vai levar isso para os nossos lares, para as nossas ligas, para os nossos distritos, nossa regional. Legal? Senhores, estamos no horário certinho, não queremos fugir porque a programação é longa. 5 minutinhos para quem quiser buscar uma água, que é o meu caso, fazer um xixi e já voltamos, pode ser? 5 minutinhos, quem quiser fica na prosa aqui mesmo. Eu já estou doido para dar um oi para alguns amigos que eu estou vendo aqui que eu não tinha saudado. Ives, só uma dúvida. Agora, então, nesse grupo grande, a gente não tem uma discussão do que foi conversado nas salas, né? Vocês haviam programado isso? Me desculpe, então. Eu entendi que não. Não, então tá ok. Eu achei que a nossa conversa aqui era para falar aqui 1 ou 2 minutos a respeito do que a gente conversou. Se o grupo programou isso, me perdoa, então. Eu entendi que vocês não fariam. É só você puxar essa temática, então. Pode ser agora, então? Perfeito, me desculpe. Então, tá, o arremate? Então isso, puxa lá. O pastor Pia Carlo fala aí pelo grupo aqui, então, também. Por gentileza. Tá joia. Boa tarde. Primeiramente, apresentar aqui o nosso líder leigo aqui do Diofron Sul, o seu Ivandro, e também tem o vice-líder, o seu Jorge. Nós nos reunimos aí para participar. Em relação ao que foi falado, né, não deu muito tempo, mas alguma coisa eu anotei aqui. Comentamos um pouco sobre a persuasão positiva que foi levantada, né? A importância de insistir, de mostrar para as pessoas, de ser paciente, né? Vamos dizer assim, longânimo. Longânimo é quando a paciência termina, começa, né, então, a longanimidade, né? Então, sempre tentar ser paciente, né? Uma persuasão positiva passa por isso, por paciência, por insistência, mostrar para as pessoas aquilo que está sendo feito. Eu coloquei aqui, anotei a política da galinha, né? A galinha, quando ela faz alguma coisa, ela sai cacarejando, quando ela coloca um ovo, né? Então, talvez seja interessante a gente também fazer isso, quando a gente faz alguma coisa, mostrar para as pessoas o que foi feito, né? E chamar a atenção e pedir para elas também fazer parte disso, fazer uma propaganda disso, né? E se levantou também a questão do antes de pedir, mostrar aquilo que está sendo feito, né? Então, você mostra, você apresenta resultados e convida a pessoa para se juntar com isso, né? E também dar valor, né, para as pessoas que estão ali ajudando, tanto aqueles que ajudam um pouco, ou aqueles que ajudam um pouco mais, né? Não discriminando 10 ou 100 reais, mas mostrando para as pessoas que isso tudo é importante, e
em prol do reino de Deus. Questão jurídica também foi comentada um pouquinho em relação à importância de fazer tudo correto, conforme a lei pede, conforme aquilo que precisa ser feito, não se levar nas coxas, né? Talvez, seguindo a orientação bíblica, né, não deixar nenhum motivo para as pessoas apontarem o dedo, falar mal, né? Fazer tudo correto e mostrar a importância disso para os demais, para aqueles, principalmente para aqueles que vêm depois de nós, para os nossos filhos e por aí vai, né? E como aproveitar, então, a persuasão e a negociação no reino de Deus? Terminou o tempo, né? Não chegamos a comentar isso, mas é isso aí. Muito bom, muito obrigado lá, Piercarlo, né? Próximo grupo aí, quem que é? Eu nem sei o número do grupo que eu estava, mas o Bobsin, que terminou o nosso grupo aqui com a mão levantada. Bobsin, não quer fazer um arremate do que nós conversamos em 2 minutos? Pode ser. Nós falamos, né, no grupo, para não constranger também, né, a usar a persuasão, não constranger nem inibir a pessoa, né, e deixar, como foi comentado no outro grupo, do grupo anterior também, sempre que se tem um projeto, deixar o mais claro, mais transparente possível, e deixar bem claro a finalidade e a utilidade desse projeto, né? E não deixar dúvidas para as pessoas de que realmente esse projeto vai ser importante, né? E poderá ser importante no futuro também. E também nesse grupo se comentou assim algumas formas de como as ligas. Eu acho que isso foi bem interessante, e isso que eu levantei a mão no final, não consegui falar. Como as ligas fazem para arrecadar, né, então, a sua oferta para 3LB. Então, o Chuck comentou, o Ives também comentaram que eles recolhem, a liga deles recolhe num culto, né, específico, se cantam os leigos, o hino dos leigos, e se entrega um envelopinho, o pessoal leva para o altar. Então, o ato de levar para o altar essa oferta é muito importante, né, e deve ser bem frisado, porque tudo é para a obra de Deus, né. E só para completar, então, na nossa liga, a gente faz o mês todo de ofertas, porque nem sempre o leigo vai preparado naquele culto com uma oferta maior, então se abre, né, a possibilidade de ele, num outro culto, então, levar essa oferta. Então, a gente define 2 meses por ano, onde é que a liga, o outro mês é as servas e os jovens, e assim por diante, fazem a sua oferta para a 3LB, no caso. Eu acho que foi mais ou menos isso que se falou, né, no nosso grupo, né? Perfeito, Bobsin, muito obrigado. Lielson, rapidamente, suas considerações. Assim, Ives, nosso grupo começamos a conversar e ficamos mais prendidos na primeira questão, mas foi interessante que a gente teve lá um paralelo já de ideias e vimos que, da forma que a gente vê dentro das congregações, dos nossos departamentos, nós tivemos no nosso grupo alguns que concordam com a persuasão, a negociação dentro da igreja, outros que não vai muito a favor, né? Temos que focar realmente na palavra e não usar esses termos comerciais, essa linguagem mais moderna, né? Mas teve também quem defendeu, e tivemos até exemplo dentro do grupo, né? De ações levando a palavra e, junto com a palavra, o serviço, né? Em um grupo de pessoas que já tinha experiência com outras igrejas, e de repente a igreja começou, o departamento começou a levar a palavra e o serviço. Como resultado, lá surgiu um ponto, né, de culto da igreja, e dele já se multiplicou outro, né, partiu para outro grupo. Então, assim, são experiências bem interessantes e depoimentos que nos dá, assim, a percepção do que realmente se aplica, né? O que realmente funciona na prática. Em alguns lugares, vamos dizer assim, é preciso usar essa persuasão, essa negociação com mais ênfase. Em outros, às vezes, não. A pessoa está precisando da carência da palavra mesmo, do conhecimento de Deus, né? E isso vai dar melhor resultado. Então, assim, como líderes, eu acho que a gente tem que ter essa percepção também, diante da situação que temos,
ver o que melhor se aplica, né, naquela situação. E foi bem interessante, a gente ficou mais ou menos em torno desse debate, não passamos para as outras questões, mas eu vou falar do exemplo do meu departamento, da liga aqui nossa, que se reunimos a cada 15 dias e as nossas ofertas são feitas nesses encontros, quinzenal. É isso, se os demais do grupo quiserem contribuir, tá bom? Perfeito, Lielson, muito obrigado pela participação. Hugo, para encerrarmos esse momento. Ok, o nosso grupo não teve ninguém estava traumatizado ali, com problemas aí de persuasão ou de negociação, pelo menos ninguém falou nada, né? Mas o grupo discutiu muito o que realmente é persuasão e o que é negociação, e se cabe negociação e persuasão, muitas vezes, dentro da igreja. Então, partimos muito para esses detalhes, né, chegando-se a algumas conclusões de que tem as suas importâncias, e assim como foi falado na palestra, né, tem os seus momentos que dão certo e os momentos que dão errado, e cabe a nós, né, como cristãos, também ter sabedoria para entender quando é o momento também de recuar, de mudar de rumo e de aceitar algumas outras ideias. E também a questão de que realmente é a palavra de Deus que conta com mais força, e a palavra de Deus é que nos persuade, que vai nos persuadir, né, a lutarmos pelo que é correto. E com Deus a gente não tem muita negociação, né? Então ali o que é e fim de papo. Mas na questão administrativa, sim, na questão administrativa nós como líderes, sim, temos que utilizar muitas vezes essas ferramentas com sabedoria, com determinação, desde que isso seja para o crescimento do reino de Deus. Nas ofertas quase não deu tempo de falar, né? Mas você vai ficar para um próximo momento aí. O nosso grupo não chegou a discutir muito esse assunto. Muito bom, estou vendo algumas ponderações bem interessantes no chat. Fiquem à vontade para manter esse diálogo agradável ali no chat, com ideias, com propostas, com sugestões. Isso é muito interessante. Legal? Grupo, então, da persuasão, ok? Alguma consideração final? Só agradecendo a todos pela atenção e pelas contribuições também. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.